Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai começar, né, o nosso mini curso que fala sobre etnociências, etnobotânica e que tem um enfoque, né, nos impactos antrópicos, tá, que estão acontecendo justamente nos elementos de base da etnobotânica, que é a flora do Brasil. Mais especificamente, esse curso ele é voltado para o uso de agrotóxicos, tá? Enquanto atividade antrópica negativa. E o público-alvo desse mini curso é justamente as pessoas que pretendem trabalhar com pesquisas na área de etnobotânica ou de etnociências, já que a gente vai trabalhar termos também mais amplos, né, das etnociências, que podem ser utilizados em quaisquer aspectos, independentemente de envolver ou não a parte botânica. Tá? Hoje, na primeira aula, a gente vai discutir um tema muito importante, que é o rapó nas etnociências. Né? A nossa abordagem dentro desse contexto de pandemia vai ser também voltada para a gente compreender como trabalhar, tá, com a etnobotânica, com as etnociências à distância, já que a palavra-chave, não é, das etnociências é a relação, não é? Porque essas ciências elas partem do pressuposto de que as pessoas se relacionam com os objetos de estudo do pesquisador. No caso da etnobotânica, como as pessoas se relacionam com a botânica, com as plantas, né? Com seu consumo, com seu uso diário. E em outras ciências, com outros objetos, da mesma maneira como as pessoas se relacionam com esses objetos. Para isso, a gente precisa manter um contato direto com esse indivíduo, que vai ser o nosso informante. É o termo que a gente utiliza nas etnociências para designar aquela pessoa que vai passar as informações necessárias acerca da sua visão sobre o nosso objeto de estudo. Né? E em tempos de pandemia, como que a gente vai fazer essa conexão com o outro, que é tão importante para desenvolver os trabalhos, né, de pesquisa nas etnociências? Mais especificamente aqui no nosso caso, a em relação à etnobotânica. Né? Mas esse termo ele é bem abrangente, né? O rapó ele é necessário em qualquer etnociência, não só na etnobotânica. Bom, então aqui atrás a gente está vendo um quadro que fala um pouco sobre o rapó em tempos de pandemia, né? Inicialmente esse não seria o tema da aula de hoje, mas a gente adaptou por conta do momento. Eu sei que vocês não estão vendo daí, porque está o espelhamento, né, da imagem, mas eu vou mandar para vocês a fotografia do quadro acompanhando a aula, para que vocês possam seguir, tá? O acompanhamento, né, o transcorrer da aula com os tópicos do quadro, ok? Então aqui basicamente a gente vai tratar de quê? A gente vai falar de qual a importância do rapó, tá, para as etnociências e como trabalhar o rapó nos tempos atuais, né? Então a gente vai começar dizendo o que é rapó, né? Então rapó nada mais é do que um termo francês, tá? Que significa trazer de volta ou criar uma relação. Então, o rapport está relacionado a você se conectar com aquela pessoa que vai trazer para você a informação que você precisa. Para que essa informação seja limpa, ou seja, para que essa informação ela seja verdadeira, ela seja um dado concreto sobre o qual você possa realmente trabalhar. A tendência de alguém que não te conhece, não criou ainda com você uma relação de empatia, é mentir, não é? Seja para te passar uma imagem que a pessoa acredita que você quer que ela tenha, ou que agradaria a você, seja porque não te conhece, então não vê motivos para te passar as informações, porque não está envolvida com aquele processo, então acaba te falando alguma coisa só para você ir embora, né? E o rapport, ele é extremamente importante para que você tenha informação mais real, mais próxima possível daquilo que seria a realidade, tá? Em relação ao objeto de estudo que você quer trabalhar.
Então, a primeira coisa, antes de você chegar num ambiente, tá? Seja ele um ambiente presencial ou um ambiente virtual, né? E trazer aquele monte de questionários, tá? De gravações, de entrevistas, de visitas de campo. Então, antes disso tudo, é necessário você criar uma conexão com a pessoa que vai te passar os dados, que vai te levar nos locais que você precisa ir, tá? Né? No caso aqui, agora a gente não vai fazer essa ida a campo, mas a gente vai transformar isso, a gente vai discutir como fazer isso aqui, né? Para esse momento em que a gente precisa estar longe, não pode estar aproximado efetivamente, presencialmente do outro, né? Então, a gente precisa criar ferramentas novas à medida em que as situações, né, o contexto muda ao nosso redor, tá? Bom, então levando-se em consideração que a gente precisa, mesmo à distância, criar uma relação com esse indivíduo, né, com esse ser que vai passar para a gente as informações, ou seja, com esse informante, a gente tem que levar em consideração que, em geral, essa relação ela tem sido presencial, né? O ideal é que você converse com a pessoa olho a olho, que você esteja lá, tome um café, bata um papo, faça parte daquele ambiente. Mas na impossibilidade disso acontecer, é possível a gente realizar também esse rapport, né? A gente precisa criar estratégias agora para fazer isso de maneira virtual. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, ou seja por qualquer rede social que envolva o seu informante. O que a gente precisa tomar cuidado é que muitas vezes mandar uma mensagem é algo impessoal demais. Então, se eu quero conhecer alguém, a primeira coisa que eu preciso fazer é, primeiro sim, mandar uma mensagem de texto, ver se aquela pessoa aceita conversar comigo, mas no segundo, no terceiro momento, né, já que o rapport envolve diversos momentos de relação, até a relação, na verdade, se formar, na verdade, assim, diversos momentos de encontro, não é? Até a relação se consolidar. Então, a partir do segundo, do terceiro encontro, é importante criar uma relação visual. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor e vamos implementar videochamadas, videoconferências com esses informantes. Vai fazer uma ligação por WhatsApp, faz uma chamada com vídeo, né, para que essa pessoa veja você, né, para que vocês se conheçam visualmente, para que mantenham um contato mais estreito. Então é importante esse contato visual. Não manda um questionário para a pessoa sem que ela saiba quem você é. Ela não vai perder o tempo dela para dizer uma coisa para você que vai tomar efetivamente um período grande para que ela pense, para que ela escreva ou fale aquilo, porque a depender da pessoa, ela às vezes também não quer escrever ou não sabe escrever. Então é preciso que você grave aquele áudio, aquele vídeo, não é? E transcreva esses momentos, tá? De conversa. Então, essas conversas precisam ser gravadas e para isso a pessoa, obviamente, tem que aceitar. Então, você manda um termo para que essa pessoa assine ou grave um vídeo dizendo que ela aceita participar, não é? Da pesquisa, da entrevista, do bate-papo, enfim. E a partir daí você começa o rapport, né? Você começa essa conexão, tá? Na verdade, o rapport começa antes, começa quando você dá o oi, e aí ele vai seguindo, né? Até você chegar na fase das entrevistas, que tem que continuar sendo um rapport, tem que continuar sendo uma atividade de empatia, né? De criação de uma relação, tá? Não pode dizer, agora o rapport acabou, começa a entrevista. Não, né? O rapport ele permanece até o fim, quando você vai entregar para a pessoa o resultado da pesquisa, quando você vai devolver para a comunidade alguma coisa importante, tá? Que aquela pessoa esteja precisando, né? A gente vai pensar nas estratégias depois de devolução, né, para aquela comunidade, de troca em relação às informações que eles nos passaram, certo? Uma outra coisa importante é que para essa comunicação ser bem sucedida, porque o rapport é uma comunicação bem sucedida, não é? É preciso que a gente tome cuidado, tá? Com algumas formas de comunicação. Por exemplo,
A nossa comunicação verbal, né? Essa é só uma forma de se comunicar. Então, as palavras que a gente usa, o conteúdo que nós vamos expressar, é preciso pensar acerca desses conteúdos antes de começar uma conversa. Porque um termo que você utilize, um conteúdo que você trabalha ali na sua fala, que vá de encontro, ou seja, que seja contrário àquilo que a pessoa pensa, ou que machuque, ou que faça ela pensar, já criou uma desconexão. Então, todo o seu trabalho foi por água abaixo. Então, a primeira questão, vou pensar em cada palavra que eu vou falar. O meu discurso ele tem que ser pensado. Segunda coisa, o volume em que você fala as informações, não é? Nem gritando, nem baixo demais. Então, pensar, dependendo do momento, você pode aumentar o tom da voz para enfatizar alguma coisa que seja importante, diminuir, né? Quando você quer que a pessoa entenda que você está querendo somente saber a informação e não, digamos assim, julgar aquela pessoa pela informação que ela vai te dar e dizer você está certo, você está errado, né? O objetivo da pesquisa em etnociências não é esse. É conhecer a visão do outro e não julgar a visão do outro, né? Depois a gente discute a visão do outro dentro já do trabalho científico, mas na hora da contextualização da conversa, é importante que a pessoa não se sinta julgada. Então, o tom de voz é importante também, além do volume, não é? Que tom eu vou usar? Eu não sou alguém superior àquela pessoa que está passando para ela um conhecimento que é melhor do que ela. Eu sou alguém igual a ela, tá? Muitas vezes até hierarquicamente inferior em relação à quantidade de conhecimento que aquela pessoa tem naquela área. Então, se coloque dessa forma e a sua voz diz isso, assim como o seu corpo. Então, a forma do seu corpo falar com a pessoa, às vezes você está dizendo uma coisa, está falando, a pessoa está falando e você está fazendo aquela cara. Tipo, não concordo com isso, não é? Não, então temos que praticar a empatia. Se a pessoa está nos vendo, não é? Ou nos ouvindo, ela tem outras formas de nos compreender, além da simples palavra que ela ouve. Então, o tom da sua voz, o volume que você usa, as expressões faciais, a movimentação corporal tua, né? Então, tudo isso tem que estar de acordo com esse processo de manter essa empatia, tá? Uma das coisas imprescindíveis dentro desse contexto é você ter uma demonstração genuína de interesse, tá? Então é preciso que você demonstre para a pessoa que você se interessa pelo que ela fala. Aquilo tem que ser importante para você, ela vai perceber isso pelo seu comportamento, certo? Então não adianta fingir que está interessado em ouvir. Mesmo que a pessoa queira falar muito, né, ou às vezes que fale pouco demais, isso faz parte do processo. Então você tem que ser interessado, já que o tema é do teu interesse, essa abordagem científica que você quer fazer, depende do que aquela pessoa vai falar. Ela não vai, ninguém gosta de falar com alguém que não está interessado em te ouvir, né? A pessoa está falando e você está ali, ai, tomara que acabe, tomara que acabe. Não dá, né? Então, o que que acontece? É preciso que a pessoa entenda que você tem interesse em ouvi-la, né? Poxa, essa pessoa realmente quer saber. Então eu vou falar, não é? É como alguém que está contando uma história e vê que você está achando interessante, e aí você cria frases ou links de fala para dizer, poxa, mesmo, me fala mais sobre isso, não é? Então aquilo faz com que a pessoa se motive também a falar mais. Então é importante atentar para esse fato, né? Mostrar para o outro que realmente você tem um interesse genuíno na fala do outro, certo? E lembrando que como a gente vai trabalhar, às vezes, com entrevista, a maioria das vezes, com entrevista que exige um contato, e hoje a gente tem um contato virtual por conta, né, da demanda da pandemia que se estabeleceu aí no mundo, né? Isso cria uma facilidade no tocante que quase todo mundo tem acesso à internet, em que você pode fazer videochamada, você pode gravar um vídeo, mandar para a pessoa, esperar um retorno. Você não precisa ir necessariamente ao local, então você economiza tempo, economiza dinheiro. Porém, isso gera também algumas dificuldades, né? Por exemplo,
A pessoa não está ali conversando com você, então não tem o toque, não tem a sensação de presença, vocês não vão compartilhar momentos juntos, tomar um café, tomar um chá, comer alguma coisa, passear, fazer uma viagem, uma, digamos assim, uma trajetória guiada, não é? Por dentro de uma mata, dependendo do foco do seu trabalho ou do jardim medicinal que aquela pessoa tenha, do que quer que seja que você queira observar, da produção agrícola, né, da pessoa. Então você não vai estar lá presencialmente. Isso cria uma dificuldade. A gente tem que sanar isso usando a nossa criatividade também, né, usando o nosso poder de empatia. Isso tem que ser pensado, não posso chegar lá e falar de qualquer jeito, né? Então, isso também faz parte da pesquisa, tá? O comportamento do entrevistador, que é o pesquisador, ele tem que ser empático e ele tem que levar em consideração que a pessoa também está passando por uma série de problemas voltados para o momento atual e isso tem que ser contextualizado, não é? Então, quem vai trabalhar, por exemplo, com o uso de agrotóxicos, então você tem que conversar com a pessoa e não falar diretamente com ela que isso é um veneno, que isso é ruim, porque senão ela não vai te falar como ela pensa. Então, o que você quer saber como ela pensa, deixa ela falar, se interessa por aquilo. E depois, quando ela criar uma relação com você de confiança, vai ser mais fácil ela te espelhar. Inicialmente, você vai espelhar o outro. A técnica de espelhamento é fantástica para o rapport. O que é a técnica de espelhamento? É você tentar repetir o que o outro faz. Então, se a pessoa fala devagar, você repete, fala devagar também. Se a pessoa é mais entusiasmada, fala mais alto, se mexe muito, tente imitar essa pessoa e se mostrar também entusiasmado, falar bastante. Com o tempo, ela vai criar um laço com você, vai dizer, puxa, essa pessoa tem algo parecido comigo. Então é importante que você veja o que a pessoa gosta e converse sobre aquilo, não é? Se mostrar uma pessoa empática, realmente, a gente tem algo em comum. Tem aquela pessoa que você olha e diz assim, nossa, meu santo bateu com dessa pessoa, né? Então, é essa sensação que o entrevistado tem que ter com o entrevistador. Gostei dele, né? Gostei dela. Ah, vou falar a verdade, né? Isso demora. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa vai mentir, no segundo momento, a pessoa vai mentir, né? Tanto que esse termo de rapport é um termo muito usado em psicologia, né? Então, até que a pessoa, até que o paciente tenha uma confiança com o seu analista, ele vai mentir, ele vai contar coisas superficiais, né? A mesma coisa o entrevistado com o entrevistador das etnociências. No primeiro momento, a pessoa não sabe quem você é, ela não tem motivos nenhum para te dizer a verdade ou para te dar importância. A partir do momento que você se torna alguém real na vida dessa pessoa, talvez você assuma um posto aí de é uma pessoa com a qual o meu santo bateu, é uma pessoa que realmente não tem interesses escusos. Então você começa a ter uma confiança, tá? Então espelhem o outro na hora que vocês forem conversar com essa pessoa, busquem compreender como é a personalidade dessa pessoa e faz igual. Repete aquilo. Se ela gesticula, gesticule. Se ela é mais calma, fica tranquilo também. Se ela fala devagar e você fala acelerado, já cria um, né? Então tenta, não é ser idêntico, né? Mas pegar alguns traços do outro e repetir. Isso vai criar uma leveza, um alívio do outro em estar perto de você, né? Poxa, uma pessoa que de repente parece comigo, me entende, né? Com o tempo, essa pessoa sem querer vai se espelhar em você ou vai espelhar você. Quando você menos esperar, comportamentos seus já vão estar sendo repetidos por essa pessoa. Isso significa que o nível de confiança entre vocês se estabeleceu, né? É muito interessante isso. Então, principalmente quando a gente vai trabalhar com temas polêmicos, tá? É preciso atentar para isso, porque a gente tem aquela coisa de querer dizer ao outro que está errado. Não, não pode usar veneno. Não, não pode desmatar, não é? Não, não pode fazer queimada. Mas essa não é a intenção inicial das etnociências. Então, nós temos que segurar, refrear os nossos impulsos de querer julgar o outro, de querer ficar falando para o outro que ele está certo ou que ele está errado, e simplesmente ouvir o outro. Muitas vezes você vai escutar uma história que você não esperava. E você vai até entender porque o outro faz aquilo que você julga errado. E quando o outro se sentir compreendido por você, ele vai dizer: eu posso até dar um crédito para essa menina, para esse menino, né? Para essa pessoa que está aí falando comigo. Quem sabe
não pode ter alguma razão nisso, né? Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, exige paciência. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Eu vou falar para vocês sobre quais são os passos, quais são as coisas importantes para que você realmente seja um mediador aí, tá? Entre ah, as pessoas que vão estar falando com você e o conteúdo que você quer ouvir, né? Porque o pesquisador ele não está ali simplesmente como um amigo, né? Ele está ali como um mediador entre o conteúdo e a ciência. E para isso ele tem que ser humano, né? E compreendendo as reações humanas, as suas próprias, a reação do outro, né? Ao comportamento do outro, o que é que se diz hoje a respeito de passos ou características que estabelecem um bom rapport? Primeiro, sempre sorrir, né? Então, você manter um aspecto sisudo, sério, de uma pesquisa séria, afasta qualquer pessoa. Até vocês mesmos, se forem participar como entrevistados de qualquer situação, vocês não vão querer, né? Porque vai dizer assim, poxa, essa pessoa é tão séria, né? Fala assim, isso me deixa tenso para responder, eu não quero mais conversar com ela. Então, sorriam, sejam agradáveis, sejam leves, tá? Como um bate-papo, realmente. Tá? Não precisa usar tanto termo técnico. Transforma depois aquele termo técnico para você. Mas na hora de falar com o outro, principalmente quando é uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico que não é muito alto, às vezes tem um nível primário de formação, é analfabeto. Então, usar muitos termos técnicos, ser muito sério, afasta muito, né? Afasta qualquer pessoa. Então, usa os termos leves do teu dia a dia, conversa com ele, sorri, ser agradável, tá? Outra coisa é tratar o outro pelo nome, ele não é objeto do seu estudo, embora ele também seja, né? Na verdade, a fala dele é o objeto do teu estudo, não é a pessoa. A pessoa é sempre pessoa. A pessoa não pode ser um objeto. Ah, é uma coisa, né? Eu trabalho com planta, eu trabalho com gente, é uma coisa. Não, são seres vivos. E principalmente quando é um ser humano, ele não pode perder o posto dele de pessoa. Então, fala com ele pelo nome. Seu André, Dona Júlia, Amanda, Pedro. Fala o nome da pessoa. Né? A pessoa se sente abraçada, se sente importante. Poxa, essa pessoa sabe quem eu sou. Ela não está ali falando comigo. E a senhora acha que... E o senhor acha que... Dona Fulana, né? Ela tem nome, né? Não é Dona Maria, tipo, como a gente diz com qualquer pessoa que era pirata. É comum as pessoas usarem esse termo para falar com qualquer um, né? Não sabe seu nome, chama de Dona Maria, né? Ô, fulano, ô, bichinha. Não, então usa o termo correto, usa o nome dela, né? Ô, Dona Júlia, né? Dona Maria Eugênia, Dona, sei lá qual seja o nome da pessoa, seu fulano, tá? Se a pessoa permitir que você use, fale com ela, prefira que chame por, não gosto que me chame por esse nome, eu prefiro que me chame de Lila. Pronto, Lila, né? Então, isso também já demonstra que tem uma relação entre vocês. Então, chame pelo nome. Demonstre que aquela pessoa é importante para você, tá? Outra coisa, seja sempre uma pessoa otimista e paciente, tá? Nunca ser uma pessoa que chega com problemas. Seja sempre uma pessoa que chega com soluções. Às vezes a pessoa está no meio de uma entrevista, ela quer conversar com você sobre algumas outras coisas. Tem que ouvir. E às vezes é sobre um problema. Então, traz uma solução para ela, ao invés de ficar dizendo, é mesmo. A pessoa tem um problema e aí você exagera. Realmente, né? Traz uma solução para a pessoa, né? Ao invés de ser um problema, de trazer um problema a mais, certo? Ter paciência também, super importante. Então, seja uma pessoa paciente. A pessoa às vezes não vai falar com você naquele momento, mas ela tem o tempo dela. Então, naquele momento, ela está pensando em outra coisa, ela está preocupada com outras coisas. Então, de repente, resolve aquela questão para passar para uma outra pergunta. Tenha paciência, não queira passar o questionário todo em um momento. O ideal é que as entrevistas não sejam realizadas por questionário que você envia, depois a pessoa escreve alguma coisa e manda uma foto. Não, não. Faz uma chamada de vídeo, grava aquilo ali para depois fazer a transcrição, tá? Principalmente quando é com poucas pessoas, né? Até 100 pessoas é fácil, tranquilo de fazer isso. Entre aspas, dá muito trabalho, mas às vezes você vai ter 10 informantes, 20, não é uma coisa descomunal. Então grava, transcreve, porque é bem melhor, ouve a voz do outro, anota tudo na hora da transcrição, exatamente como a pessoa falou. Isso que é transcrever um dado.
É escrever exatamente como o outro falou. Não é escrever do jeito que você acha que ficaria melhor, mais bonitinho. A pessoa disse aquilo, escreve. A pessoa falou problema em vez de problema, escreve como ela falou. Bota umas aspas se for uma coisa errada. É, em relação por exemplo, o plural, ao uso do plural, ou a questão, enfim, seja lá o que for que a pessoa fale errado, gramaticalmente errado, assinala aquilo com aspas e segue em frente. É uma transcrição. Foi a forma como a pessoa disse, tá? Então tem que estar lá transcrito. E sempre com paciência, né? Como é o que a gente está discutindo. Vai devagar. Você sabe que você às vezes vai ter que ter 4, 5 momentos de entrevista com uma pessoa, até porque, poxa, é um saco você passar horas conversando com alguém só porque você, que é o entrevistador, quer terminar logo, né? Ah, eu quero acabar isso. Eu vou entrevistar a dona fulana hoje. Hoje é o dia, ela vai ter que me dizer tudo. Não vai funcionar, tá? Então, saiba que você vai ter que ter paciência e falar com aquela pessoa várias vezes, até você ter uma formação, assim, uma ideia geral do que ela quer te passar, tá? Outra coisa é buscar conexões com essa pessoa, né? Que é o último ponto do rapport. Procure saber o que essa pessoa gosta e tenta criar uma conexão com ela. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com a pesquisa, mas é uma conexão que você pode criar. Porque a partir daí vai surgir um espelhamento, não é? A pessoa vai dizer, poxa, eu olho para essa pessoa aqui, para esse entrevistador, e vejo um pouco de mim. Então isso gera uma confiança, tá certo? Então, a partir daí, né, nessa geração de reciprocidade e de confiança, é que vai realmente se dar o rapport, né? Que vai se dar esse momento de criação de uma relação, certo? Então, essa é a nossa primeira aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o que é rapport. Eu vou deixar depois uns textos para que vocês estudem o que é rapport, uns livros, inclusive eu já passei uma literatura, a fotografia dessa aula de hoje, né, do quadro da aula de hoje, para que vocês acompanhem melhor no momento que estiverem assistindo o vídeo. E depois eu vou passar um trabalho sobre rapport. Como eu sei que todo mundo que está no curso está fazendo uma pesquisa etnobotânica, né, ou etnobiológica, eu vou pedir para que vocês estabeleçam um rapport com pelo menos um informante, né, e escrevam um texto falando sobre as suas impressões, né, a respeito desse rapport. Então, vocês vão seguir esses passos e vão criar um texto no qual vocês vão falar sobre as impressões que vocês tiveram sobre esse rapport, sobre como é que começou, como foi o meio, como foi o fim, né? Então, falar um pouco dessa experiência, certo? Na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre um outro tema, que é diário de campo, certo? Então, essa é a primeira aula, a gente está falando sobre rapport, e a próxima aula a gente vai falar sobre diário de campo, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês perguntem através do grupo, ok? Para o mini curso e para o projeto da gente, beleza? Então, tchau e até a próxima!